vai te trazer muita clareza, vai te mostrar uma luz no fim do túnel. Vamos lá? Vamos chegando, gente. Boa noite nessa sexta-feira. Vamos lá, vamos embora. E a gente vai dar início ao nosso papo financeiro de hoje. Vamos embora? Então, vamos lá. Seja bem-vinda você aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito boa noite. Esse é o nosso papo financeiro semanal para tirar suas dúvidas sobre dinheiro, qualquer assunto sobre dinheiro, tá certo? O meu objetivo aqui é te ajudar a sair do caos das dívidas para uma vida financeira tranquila e organizada. Eu sou Lídia Machado, criadora de Dignidade Financeira, educadora e mentora financeira. E o tema do nosso papo financeiro de hoje é como negociar as suas dívidas. Vamos lá, então? Tenho certeza de que você deve estar curiosa para saber tudo sobre esse assunto, não é verdade? Então, eu quero começar perguntando para você o seguinte, presta bem atenção. Você já tentou negociar as suas dívidas alguma vez? Me conta aí. Ou de repente você já até negociou, mas não conseguiu pagar? Isso já aconteceu com você? E aí, de repente, você já renegociou a sua dívida e acabou também não conseguindo pagar novamente? Se você passou por essas situações, eu quero, antes de começar a responder as suas perguntas, eu quero dizer algo importantíssimo para você sobre negociar as dívidas. Vamos lá? Anota aí, pega papel e caneta, porque essa informação que eu vou te dar agora vale ouro, beleza? Olha só, antes de você negociar, você precisa se preparar. Anota isso. Antes de você negociar as suas dívidas, você precisa se preparar. Por que, Lídia? Por que eu tenho que me preparar? Vamos lá, pensa comigo. Quando você vai conversar com o seu chefe para pedir um aumento, ou de repente você vai lá com o seu esposo e você quer pedir para ele comprar alguma coisa, você precisa ir preparada para essa conversa. Você precisa ter argumentos para você poder convencer o seu esposo ou o seu chefe do que você quer, do que você precisa, não é verdade? Você não para e pensa antes de você ir lá com o seu chefe, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou justificar que eu preciso de um aumento? E aí você começa a ruminar isso na sua cabeça para você ter argumentos na hora de você conseguir ali o que você deseja, não é assim? Quando você vai negociar suas dívidas, é exatamente assim. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber qual é o valor real da sua dívida, quanto você tem disponível para pagar e como você vai pagar. Você precisa ir munida dessas informações, desses argumentos, para você poder negociar. Entende? Você precisa estar preparada. Por quê? Se você não estiver preparada, você não vai conseguir um bom acordo e muito provavelmente você não vai conseguir pagar no fim das contas, entende? Então você precisa estar preparada com as estratégias certas. E eu vou fazer aqui uma comparação. Imagina um atleta. Um atleta, se ele quer correr uma maratona, ele foi lá, se inscreveu para correr uma maratona. O que ele vai precisar fazer para correr essa maratona? Ele vai precisar se preparar. Ele vai precisar treinar, ele vai precisar arranjar um bom treinador, ele vai precisar arranjar um bom tênis, ele vai precisar ajustar a alimentação, ele precisa ter uma boa alimentação, ele vai precisar dormir bem, ele vai precisar treinar todos os dias, ou seja, ele vai precisar se preparar para ele fazer essa corrida e chegar até o fim, até a linha de chegada. Senão, nada feito. Se ele não se preparar, no meio da corrida, ele não vai chegar, às vezes, nem no meio da corrida, ou ele pode se machucar, ou ele pode, de alguma forma, ficar doente.
Entende? Porque ele não se preparou para aquele momento. Com as suas dívidas é a mesma coisa. Você precisa se preparar para o momento da negociação, para que você faça um bom acordo e para que você consiga pagar até o fim por um valor justo. Tá certo, gente? Então, isso é muito importante. Se preparar antes de negociar. Beleza? Tá claro aí, gente? Tá fazendo sentido? Me conta aí. Você aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá fazendo sentido para você? Porque o que acontece? A gente acaba, às vezes, se afobando por falta de conhecimento na hora de negociar a dívida e mete os pés pelas mãos, como eu vou aqui já responder algumas perguntas que vocês trazem. Então, já vou trazer a primeira, olha só. Parcelei coisas no crédito e não tive condições de pagar. Depois, fiz a negociação e continuo devendo. Dessa forma, como saber qual é a minha dívida inicial? Pois, no momento, totaliza um pouco mais de R$7.000. Porém, sei que antes não era todo esse valor. Então, vamos lá. A pessoa foi lá, não sei se ela pegou empréstimo ou se ela usou o cartão de crédito. E aí ela não pagou. O que ela fez? Ela negociou e não conseguiu pagar. E aí, nesse inteirinho, o que acontece, gente? Bem-vinda, Adriana. O que acontece nesse momento? Bem-vinda, Juliana, Emerson, Valéria, tá certo? Quando você tem uma dívida, aí você vai lá e negocia. Aí a dívida já vai para outro valor. Aí depois você vai lá e você renegocia. A dívida vai para mais um outro valor acima. E aí você já perde a noção de qual era o valor real da sua dívida antes de se acumular em vários juros. Que foi o que aconteceu com essa pessoa. A dívida já está em R$7.000 e ela sabe que não era tudo isso que ela estava devendo. Então, qual é o princípio de tudo? Como ela falou aqui, você precisa saber o valor inicial da sua dívida. Lá na origem, qual valor você começou devendo? Não com esses juros que se enrolaram todos, se rebolaram aí ao longo do tempo. Né? Você precisa saber esse valor inicial primeiro. É a primeira coisa que você precisa fazer. Por quê? Para na hora de uma negociação, você saber qual é o valor real e você não pagar juros absurdos na negociação. Porque se você se afoba, não vou negociar, ligam para você, né? A empresa ou o banco liga para você, olha, a gente faz em X, 12, sei lá, 12 parcelas de R$300. Se a sua dívida era 500, aí você vai lá, se afoba, fecha o acordo, aí você às vezes paga, e aí você pagou um dinheiro absurdo nessa dívida, ou depois no meio do caminho você se enrola, não consegue mais pagar e não resolve o seu problema. Entende, gente? Então, Lídia, mas tá, como é então que eu consigo essa informação? Se for um cartão de crédito ligado ao seu banco, você vai ligar lá para a central de atendimento ao cliente. Quero frisar aqui que eu não estou falando que é para você ligar para o seu gerente. Você vai ligar para a central de atendimento ao cliente e pedir o documento de evolução da sua dívida. Ah, Lígia, mas meu cartão não é do banco que eu tenho conta. Ok, ligue para a operadora do cartão e solicite a memória de cálculo da sua dívida. Anota isso. Se for do banco, documento de evolução da dívida. Se for do cartão, memória de cálculo. Show? Lídia, que documento é esse? Esse documento ele vai ser como um raio-x da sua dívida. Vai ter lá o valor inicial da sua dívida, os juros que incidiram sobre a sua dívida, quanto está a sua dívida hoje, vai ter todo o histórico da sua dívida nesse documento, tá certo? E qual é o pulo do gato aqui? Quando você liga pedindo esse documento, o banco, ou a operadora do cartão, ou a loja, ou a empresa que você deve, vai ficar com a pulga atrás da orelha, vai dizer assim, opa, a Maria sabe o que está fazendo. A Maria tem informação, ela tem conhecimento. Então, eu já sei que com a Maria eu tenho que ir mais devagar.
porque a Maria não vai aceitar qualquer acordo, porque a Maria tem conhecimento das coisas. Entende? Então, quando você começa a dar esses passos na direção de negociar as suas dívidas, o banco, a empresa, enfim, a loja que você deve, começa a entender que você sabe o que você está fazendo e que você não é nenhuma cliente desesperada que vai pagar juros absurdos para eles, independente do acordo que eles oferecerem. Tá certo? Então, peça esse documento para você começar a dar os primeiros passos e negociar a sua dívida. Show de bola? Tá claro aí, gente? Então, esse documento ele é essencial para você negociar a sua dívida. Show de bola? Beleza, gente? E aí a gente vou trazer aqui mais uma pergunta. Vamos lá. O que pode acontecer se eu demorar muito para pagar uma dívida? A minha tem apenas 3 meses e, aparentemente, estou sendo contatada por um escritório de advocacia. Vamos analisar aqui. Vamos lá, gente. Pensa junto comigo. Essa dívida tem só 3 meses, tá? Então, provavelmente, não é um escritório de advocacia, de uma empresa de cobrança, ou... Por que acontece? Quando a gente escuta escritório de advocacia, escritório jurídico, já bate aquele desespero. Ai, meu Deus, a minha dívida vai para a justiça agora. Meu pai do céu, o que eu vou fazer? Né? Já bate aquele desespero. Vai ter processo judicial para minha dívida. Socorro, né? Mas não, é possível que seja o departamento do banco que você está devendo, tá? O departamento jurídico ou o escritório de advocacia do próprio banco que você está devendo, tá? Não significa que é ainda algo relacionado a processo judicial, tá? Porque a sua dívida só tem 3 meses, é muito recente, tá? A menos que a dívida, que aqui não está clara na pergunta, seja o financiamento de um carro, de uma casa, de uma moto, tá? Onde o bem é garantia desse financiamento. Por que acontece isso? O banco, quando ele vai financiar a sua casa, o seu carro, a sua moto, ele coloca lá no contrato que esse bem é garantia. O banco escreve assim, ó, trocando aqui em miúdos no português. Se Maria, vou continuar falando da Maria, se Maria não pagar tantas parcelas do financiamento, a Maria me autoriza a pegar o bem de volta para eu não ficar no prejuízo. Falando português claro, é isso que acontece. Então, quando você vai lá e atrasa 3 parcelas do seu carro, da sua moto, o banco, ele pode tomar o bem de você para ele não ficar no prejuízo, tá certo? E aí o que acontece? Quando o banco toma o bem de você, a casa, o apartamento, a moto, o carro, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que leiloar esse bem. E quando ele faz isso, ele vai vender por um valor bem menor. Por isso, eu digo o seguinte para você, por quê? O banco não é interessante tomar o bem de você, porque ele quer que você pague os juros que você fez lá em acordo, em contrato com ele. Não é interessante para o banco ter que leiloar o bem, porque ele vai perder dinheiro aí nessa transação, tá certo? Então, o banco, ele quer negociar com você. Então, existe essa possibilidade nesse caso, tá? Então, voltando aqui, se você tem uma dívida de 3 meses aqui, ainda não é o caso de ir para a justiça. E dificilmente uma dívida de cartão de crédito, de cheque especial, vai para a justiça. Então, olha só, a pergunta é, o que acontece se eu demorar muito para pagar uma dívida? Vamos lá. Se você demorar muito, tem 3 meses, se chegar uns 6 mais ou menos, o banco faz o quê? Pô, Maria não vai pagar essa dívida mesmo. Já liguei, já cobrei, já fiz pressão e Maria nada. Então, vou fazer o seguinte, empresa recuperadora de crédito, olha só, a Maria não pagou, ela está devendo X, tá certo? Então, olha só, empresa recuperadora de crédito, você agora vai ligar para a Maria, cobra a Maria para mim, o que você conseguir que a Maria pague, você fica com 3%, um exemplo, tá? Você fica com 3% do valor. E é assim que acontece, tá?
E aí, se você não fizer acordo com a empresa recuperadora de crédito, passados 5 anos, nesse período, seu nome já foi para o SPC e Serasa, já ficou sujo, enfim. Passados 5 anos da dívida, o que acontece? O seu nome vai sair do SPC e Serasa. Porém, se você não pagou, você vai estar com seu nome sujo com o banco que você não pagou. Você não vai conseguir crédito nessa instituição que você não pagou. Tá certo? Então, é isso que acontece se você não pagar a sua dívida. Beleza? Show? Mas sempre é possível você fazer um acordo. Beleza pura, gente? Tá claro aí, fazendo sentido? Você que tá aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Beleza pura? Seguindo aqui, vamos lá, hein? Essa pergunta aqui é bem interessante, hein, gente? Eu trouxe aqui umas perguntas interessantes, então fica até o fim para você não perder nada, beleza? A última pergunta pode ser o caso de muita gente, então fica até o fim, hein? Vamos lá. A próxima é a seguinte: agindo dessa forma com o banco, ou seja, pagando um valor muito menor do que o que eu estava devendo, não fico prejudicada em meus planos futuros? Exemplo, quero financiar um imóvel, mas não consigo porque paguei a dívida de acordo com o... cadê, gente? Peraí. Porque paguei uma dívida de acordo com o que devia sem juros. O banco não fecharia as portas para quem precisa de um financiamento? Esse assunto, inclusive, eu estava conversando hoje pela manhã com uma cliente de mentoria justamente sobre isso. Então, vou trazer aqui para você. Entenda uma coisa, presta atenção. Quando você negocia com o banco, pagando um valor bem menor do que o que estava sendo cobrado para você, não significa que você vai ficar com a barra suja com o banco, porque você pagou menos, tá? Porque o banco, ele nunca sai perdendo. Não adianta. Agora, imagina comigo, se o banco dependesse do dinheiro que esses milhões de brasileiros estão devendo, principalmente de cartão de crédito. Hoje são mais de 60 milhões de brasileiros que estão devendo. Como é que ia ser? Será que ainda ia existir banco? Se o banco dependesse desse dinheiro que os brasileiros não pagaram? Perdão, gente. Pensa comigo. Será que ainda ia ter banco no Brasil se o banco dependesse do dinheiro que essas pessoas não pagaram desde o início da pandemia? Entende? O banco, ele não sai perdendo, por isso não se preocupe. Quando você quitar as suas dívidas, tá? O que vai acontecer? Aos poucos, você vai começar a recuperar o seu crédito na praça. Os bancos vão começar a te olhar com outros olhos. É só uma questão de tempo. E quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de fazer a seguinte comparação. Imagina só. Você foi lá e emprestou o dinheiro para uma amiga ou para algum parente. Vamos lá. Chegou um parente, uma amiga, desesperado, falou assim: Maria, me empresta R$300, Maria. Eu preciso pagar minha conta de luz, senão vão cortar minha conta. Você foi lá e emprestou R$300 para Maria. Aí Maria disse que ia te pagar daqui a 2 meses. Beleza. Chegou 2 meses, Maria sumiu. Aí você falou assim: não, vou esperar mais uns dias para ver se Maria vai me pagar. E aí você esperou uns dias, Maria nada. Aí o que você fez? Você tentou ligar para Maria. Maria, olha só, você falou que ia me pagar os R$300 que eu te emprestei no dia tal, olha só, já passou alguns dias, e aí? Você vai conseguir, como é que você vai conseguir me pagar? Me fala aí. Aí Maria deu aquela enrolada em você e não te pagou. Aí você, muito chateada, tentou fazer contato de novo e tal. 3 meses depois, a Maria, aos trancos e barrancos, te pagou. Aí, 1 mês depois, a Maria voltou para te pedir dinheiro emprestado. De novo. Você ia emprestar dinheiro para Maria de novo? Eu acho que não, né? Eu não ia emprestar, não. Não ia confiar, não, de emprestar.
Com o banco é a mesma coisa. Você foi lá, pediu dinheiro emprestado para o banco, seja no cheque especial, seja empréstimo, seja cartão de crédito, enfim, e você não pagou. Aí você ficou, não pagou e foi lá, pagou. Demorou, mas pagou. O banco também vai ficar com o pé atrás de te emprestar dinheiro de novo, de te dar cartão de crédito, de te dar cheque especial. Vai ficar com o pé atrás, pelo menos por um tempo. Agora, quando você começar a usar cartão de crédito, pagar direitinho, quando você começar a usar o cheque especial, que eu não recomendo, tá, gente? Você começar a pagar suas contas em dia, aí o banco vai olhar, poxa, olha aí, a Júlia está pagando direitinho as contas dela, agora ela paga as contas em dia, ela está pagando o cartão de crédito dela em dia, e o banco aos poucos vai te olhar com outros olhos e vai começar a liberar crédito para você. Lígia, como é que você tem certeza disso? Porque eu passei por isso. Eu tive dívidas por 2 vezes e eu tenho conta nesse banco até hoje. Eu devi cartão de crédito e cheque especial. E eu continuo tendo conta nesse banco. Eu tenho cartão de crédito. Eles tentam me dar cheque especial, mas eu não tenho cheque especial ativo com valor absurdo. Eu tenho margem para empréstimo. Eu tenho a barra limpa com esse banco hoje. Então, é uma questão apenas de tempo de você recuperar o seu crédito. Porque o banco quer mais é que você pegue dinheiro emprestado com ele, porque banco vive dos juros que a gente paga para ele, tá certo? Então, não se preocupe quanto a isso. Recuperar o seu crédito, a sua reputação junto aos bancos é só uma questão de tempo depois que você quita a sua dívida. Beleza pura? Ficou claro aí, gente? Fez sentido? Você que está aqui no Instagram, manda coração. Você que está aqui no Facebook e no YouTube, me conta se está fazendo sentido, beleza? E a gente segue para mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou trazer aqui uma pergunta de cartão de crédito. Olha só. Tenho um cartão de crédito e não tenho mais condições de pagar, mas foi debitado da minha conta o valor da fatura. O que eu posso fazer? Pois fico presa a usar o cartão para pagar minhas coisas. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vou traduzir o que está acontecendo com essa pessoa. Ela tem um cartão de crédito, aí ela deve ter gastado além do que podia, não conseguiu pagar, o banco foi lá e puxou da conta corrente, e ela vai ter que usar de novo o cartão para pagar as coisas dela, porque o dinheiro o banco puxou. Então, nesse caso, a primeira medida que você precisa tomar é tirar o pagamento do seu cartão do débito automático. O banco puxa o dinheiro da sua conta corrente quando você não paga, porque você autorizou o débito automático. Então, tire do débito automático, tá certo? Que aí o banco não pode abocanhar ali o seu dinheiro, beleza? Mas olha só, eu não estou dizendo aqui que é para você não pagar o seu cartão, que é para você dar um calote no banco. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas para você tomar essa atitude para que você pegue de novo as rédeas do seu dinheiro e o banco não tenha o poder sobre o seu dinheiro, tá certo? Então, é só para que você tenha um tempo, tá? Para você parar, pensar, analisar, se organizar para você pagar essa dívida. De que forma? Sem que você tenha que perder a sua qualidade de vida para pagar o banco, sem que você tenha que se apertar mais do que qualquer coisa para pagar essa dívida, beleza? Então, você precisa entender o seguinte: como você vai poder pagar essa dívida, se vai ser à vista, se você vai juntar esse dinheiro para pagar essa dívida à vista, ou se vai ser parcelada e com que valor você vai pagar essa dívida sem comprometer a sua qualidade de vida. Isso é fundamental, tá certo? Não adianta você se apertar mais do que tudo para você negociar a dívida e chegar no meio do caminho você não conseguir mais pagar.
Então, precisa ser feito, pensado com estratégia para você quitar a dívida. Beleza? Show de bola, gente. Tá fazendo sentido aí? Me conta, me diz certinho aí dúvidas. Tá certo? Então, o primeiro passo é esse. Beleza? E aí eu vou para essa pergunta aqui que eu deixei aqui para o final para te responder, que eu acho que é o caso de muita gente. Olha só. Possuo 2 empréstimos, um consignado, refinanciado pela terceira vez, limite mais cartão de crédito refinanciado pela segunda vez. Olha isso, hein? Se eu fizer portabilidade para outro banco, vou receber meu salário integral? Vamos lá. A resposta é não. Ai, Lídia, e agora, pelo amor de Deus? Por que que não? Ela diz que tem um empréstimo consignado. O que acontece? O consignado, você não consegue parar de pagar simplesmente, porque o consignado ele é descontado na fonte, como diz aí o termo da área, tá? Como assim da fonte, Lídia? A empresa, quando vai pagar o seu salário, quando ela vai lá dar para o banco, vai depositar o seu pagamento no banco, ela já vai separar o dinheiro do consignado. E o que vai cair na sua conta é só o restante já descontado esse valor, tá certo? Então, não tem como você parar de pagar o consignado. Lide agora, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Calma, existem estratégias para você negociar o consignado, tá certo? De forma que você consiga pagar mais rápido e até reduzir um pouco dos juros, tá? Então, existem sim estratégias para você pagar o consignado, mas você não consegue parar de pagar. E a pessoa falou que tem 2 empréstimos e tem aqui o limite, que eu acredito que seja o cheque especial, mais o cartão de crédito. O que acontece? Quando você faz a portabilidade do seu salário, você vai conseguir sim tirar aí, deixar de pagar, não tirar, né? Deixar de pagar os 2 empréstimos, tá? Empréstimo pessoal, se for o caso, e vai também deixar de pagar o limite ali do cheque especial e o cartão de crédito, tá? Você vai conseguir dar essa respirada, beleza? Mas o consignado você não consegue tirar, tá certo? Beleza, mas isso já vai dar um respiro para você pensar, analisar, organizar a sua vida, se preparar, como eu falei lá no começo da live, para você então quitar essas dívidas com o menor valor possível. Lembrando que aqui você não vai me ver ensinar você a não pagar as suas dívidas. Não é isso que eu estou aqui para te ensinar. O que eu estou aqui para ensinar você é sair do caos das dívidas para uma vida tranquila e organizada, tá certo? Mas pagando sim as suas dívidas, beleza? Pelo valor mais justo possível, tá certo? Eu até dei o exemplo, quem me acompanha nos stories deve ter visto que eu postei um acordo que uma cliente minha fez. A dívida estava em mais de R$ 3.000 e ela conseguiu fazer um acordo com, pasmem, 90% de desconto. De uma dívida de mais de R$ 3.000, quase R$ 3.600, se não me falha a memória, ela conseguiu pagar por R$ 361,94. Então, tem sim como você fazer um acordo justo, pagar o menor valor possível, quitar as suas dívidas sem perder a sua qualidade de vida. Beleza? É possível, gente. É possível. Aí você pode estar dizendo assim, Lídia, mas não, Lídia. Lídia, você fala isso porque você não sabe, não conhece o meu caso. Lídia, eu tenho empréstimo, eu tenho isso, eu tenho cheque especial, eu tenho 5 cartões, 9 cartões. Lídia, você não sabe, eu estou com um problemão. Lídia, eu estou devendo mais de R$ 100.000. Existe solução para tudo. Toda dívida tem solução.
e a sua também tem, tá certo? Usando as estratégias certas, você consegue sim quitar as suas dívidas. Você consegue sim sair do caos das dívidas, ter uma vida tranquila e organizada. Beleza pura, gente? Fez sentido aí para você? Me conta. Você aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fez sentido aí? Me diz, tá certo? Gente, então eu espero de verdade ter contribuído com a sua vida nessa noite, trazendo todos esses pontos sobre negociar as suas dívidas, tá? Então, não se afobe. O segredo, antes de ir para uma negociação, é você se preparar para isso, tá certo? Com as estratégias certas, a orientação certa, as ferramentas certas, você pode sim virar o jogo na sua vida financeira. Beleza pura? Quero desejar, gente, um excelente fim de semana para você, tá certo? Vamos encerrando aqui o nosso papo financeiro desta semana, mas semana que vem tem mais. Segunda-feira nós vamos ter mais um episódio do nosso programa Na Rota do Dinheiro, então fica ligada aqui que semana que vem tem mais. Beleza? Um beijo no seu coração. Bom fim de semana. Até!